Olá, meu nome é Denilson Bonatti e esse é o curso de Lógica de Programação. Quais são os objetivos desta aula? Entender o que é lógica e lógica de programação. Entender e criar um mapa mental para a resolução de problemas. Entender o que é uma abstração. Quais são os requisitos básicos para você assistir essa aula ou até mesmo assistir esse curso? Somente boa vontade e um pouco de café, caso você goste. Sempre é bom. Não há necessidade de conhecimento prévio de programação para assistir essa aula, ou até mesmo o curso. Esse curso de Lógica e Programação é aquele curso que todo mundo deveria fazer antes de começar a codificar, antes de estudar uma linguagem de programação. Porque é importante que você entenda que é mais importante você resolver o problema do que entender de código. Eu vou te explicar melhor agora. Programar não é simplesmente digitar código. Programar é resolver problemas. Se você não consegue encontrar uma solução para determinado problema, não adianta nada você saber de comandos de alguma linguagem de programação. Por exemplo, você foi contratado para desenvolver um software para mostrar para o aluno qual é a sua média aritmética a partir de 4 notas que foram pré-lançadas no sistema. Se você não conseguir montar na sua cabeça um mapa mental de quais informações você vai precisar e qual operação matemática você vai precisar fazer para entregar a média para esse aluno, não adianta nada você conhecer de código de computador. É importante você saber quais são as informações e quais são as habilidades que você precisa para entregar esse software para a pessoa. Sabendo disso, nós vamos começar aqui o curso focando na lógica e na habilidade de resolver problemas. Não tenha pressa, não vá diretamente para o código. Na verdade, esse é um erro de programador iniciante. O programador iniciante vai lá para o código primeiro, depois vem estudar a lógica para poder entender por que ele não está conseguindo criar o software. É importante, então, ter as habilidades de lógica necessárias antes de ter as habilidades de programação em si. Então, primeiro, o que é lógica? Então, segundo o Aurélio, dicionário Aurélio, lógica é a coerência de raciocínio de ideias, ou ainda sequência coerente, regular e necessária de acontecimentos, coisas. Vamos pegar essa primeira parte. Coerência de raciocínio, de ideias. Um exemplo simples, por exemplo, eu tenho o número 10, você sabe que o número 10 ele é maior que o número 9. Consequentemente, o número 9 ele é menor que o número 10. Então você tem uma coerência. Agora, às vezes para resolver um problema, você precisa de uma sequência coerente. Então, por exemplo, eu tenho um problema, eu preciso atravessar a rua de uma calçada a outra. Qual que é o meu outro problema? Não morrer nesse percurso. Então, qual é a minha sequência coerente? Eu paro, olho para os dois lados, verifico se não está vindo nenhum carro, verifico se vai haver tempo de eu atravessar andando ou correndo, e aí sim eu atravesso. Então, eu fiz uma sequência de atos. Lógica de programação significa apenas contextualizar a lógica na programação de computadores, buscando a melhor sequência de ações para solucionar um problema. Então eu tenho um problema, busco qual é a melhor alternativa de problema, melhor alternativa de soluções, de ações, para que eu consiga atender e resolver o problema. Essa sequência de ações em informática é chamada de algoritmo. Nós não vamos se preocupar com o algoritmo nessa aula, nós vamos estudar melhor sobre algoritmo na próxima aula. Nessa aula vamos falar um pouco melhor sobre metacognição, que nada mais é do que é pensar como você pensa. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo prático aqui para a gente pensar a maneira como nós pensamos. Eu vou abrir
o Google Docs, você pode utilizar, se você preferir, o Excel, você pode utilizar o Calc do LibreOffice. Se você não tiver essa ferramenta, ou essas ferramentas, não se preocupe, você pode utilizar a calculadora, você pode utilizar o celular, ou você pode utilizar até papel e caneta, que o princípio é o mesmo. Eu só vou fazer aqui para você, para a questão visual e para facilitar aqui para você entender melhor. Então, por exemplo, você tem um problema, você necessita comprar 2 camisetas. Ok. Então, você foi lá na loja, você descobriu que a camiseta custa R$50. E você sabe que a segunda também custa R$50. Então, você vai somar os dois para saber quanto você vai pagar. Então, 50 mais 50, você sabe que é R$100. Ok. Só que a vendedora falou para você que comprando 2 camisetas, você tem um desconto de 20%. Então, você descobriu outra coisa, outra informação, que o desconto é 20%. Tendo essa informação que o desconto é 20%, quanto dinheiro que eu vou ter de desconto? Aí você tem outro problema. Se você não souber realizar cálculos com porcentagem, você não vai conseguir resolver esse problema. Então, se você realmente não sabe fazer cálculos com porcentagem, vai lá no YouTube, dá uma pesquisada, pergunte para o teu professor de matemática, pergunte para o teu pai, para a tua mãe, para o teu avô, com certeza ele deve saber, e ele vai te dar a resposta. Você aprendendo como faz o cálculo de porcentagem, você volta para cá. Voltando, teu avô lá te falou, ou o YouTube, que para você descobrir o desconto, você vai ter que pegar os R$100 e multiplicar por 20. Então, igual R$100 vezes 20%. R$20. Você sabe que você vai ter um desconto bom de R$20. Vou descobrir quanto que eu vou pagar, então. Era R$100 sem o desconto. Com o desconto de R$20, eu vou pagar 80. Então aqui eu criei todo o meu mapa mental, peguei todas as informações necessárias para resolver esse problema. Um conceito interessante na programação chama-se abstração. Será que eu consigo pegar... Será que eu preciso de todas essas informações? Será que eu consigo fazer isso de uma maneira mais simples? É possível. Vamos entender. Ó. Você sabe que o total de camisetas é R$100. E você sabe que o desconto é 20%. Sabendo que o desconto é 20%, dá para você entender que você vai pagar 80% do total. Esses 20% vai ser descontado. Então, você sabe também que 80% é 80 dividido por 100. Deixa eu fazer aqui novamente. 80 dividido por 100. Que equivale a 0,8. Então, eu consigo por aqui já pegar quanto eu iria pagar vezes o desconto, R$80. Então são duas maneiras de você resolver o mesmo problema. Um utilizando um mapa mental maior e outro reduzindo, abstraindo, removendo informações que não são necessárias para que eu resolva esse problema. Dessa maneira, então, você já sabe o que é uma abstração. Nós vimos com esse exemplo que um simples cálculo de um desconto pode se desdobrar em diversos caminhos mentais. Eu fiz 2, mas com certeza daria para fazer 3, daria para fazer 4. Pode ser que você também tenha pensado de uma maneira totalmente diferente. O que interessa neste caso é resolver o problema. O que nós fizemos então? Nós pegamos esse todo no segundo mapa mental e dividimos em partes. Essa divisão desse todo em partes é conhecida como abstração. A abstração ela é uma habilidade de um ótimo programador. Porque nenhum software ele é desenvolvido de uma vez só. Ele é desenvolvido em partes, depois todas essas partes são juntas, para aí sim nós termos o software completo. Espero então que você tenha entendido esses conceitos. Vamos fazer então um exercício bem simples.
Na verdade, é aquele problema inicial que eu falei para você. Você vai criar um mapa mental para resolver um determinado problema. Por exemplo, calcular a média aritmética de 4 notas, sabendo que as notas são as seguintes. A nota 1 é 5, a nota 2 é 7, a nota 3 é 10, a nota 4 é 3. Eu preciso saber aí qual é a média final desse aluno. Você tem um problema. Se você não sabe como realizar a média aritmética, você vai precisar pesquisar e aprender a fazer. Então, em caso de dúvida, entre em contato. Depois de você descobrir todo esse processo, você vai tentar fazer uma abstração a partir do mapa mental. Será que o método que eu resolvi esse problema, ele é o método mais simples? Será que é possível ainda melhorar isso? Às vezes não, mas pense nisso. Então finalizamos aqui essa aula. Caso você tenha alguma dúvida, não se acanhe em perguntar. Muito obrigado e até a próxima aula.